Boa tarde. Hoje, dia 6 de setembro de 2025, a entrevistada hoje do dia será a Maria Gorete Alves dos Santos, que participou logo do início da Congregação Batista Manancial. A minha irmã, é com grande respeito e gratidão que lhe peço para compartilhar suas preciosas lembranças. A história da Igreja Batista Manancial da Convenção é um tesouro, e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias e as alegrias que marcaram o início da nossa amada igreja. Cada detalhe, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. Seja muito bem-vinda, irmã Gorete, e eu quero iniciar com a primeira pergunta: o que motivou vocês lá no início, né, a começar a Igreja Batista Manancial? Havia uma percepção de uma necessidade específica ali no bairro Antônio Vieira, onde a igreja, a princípio, foi plantada? Sim, pastor, havia. No início, quando eu me converti, né, a gente ia para a PIB e ficava muito distante, muito distante. Então, eu tinha um desejo grande, assim, no meu coração, de ter uma congregação aqui no nosso bairro, né? Da igreja, da primeira igreja batista da convenção. Eu me converti ali no Pirajá, né? Na rua do Limoeiro. Como era o nome daquela rua? Na rua Abel Sobreira, número 88, ainda lembro o número. Eu me converti ali no início. Então, a gente tinha uma grande necessidade de ter uma congregação aqui, porque a gente não tinha transporte, a gente ia para lá, muitas vezes eu ia a pé, porque eu tinha um desejo no meu coração de servir ao Senhor e de ir, a gente ia, e aqui fica bem distante, né? Então, a gente ia, e eu comecei a conversar com o pastor Rocha. Pastor, por que o senhor não traz uma congregação aqui para Parque Antônio Vieira? Tantas vidas aqui carentes, precisando de ouvir o evangelho, e a gente precisa pregar o evangelho, mas é bem distante para se levar uma pessoa daqui até aí, nesse bairro aí. Aí ele disse: minha irmã, não tem ninguém que fique à frente. Eu já pensei nisso. Eu disse: pastor, mas vamos orar. Aí comecei a orar nesse propósito. Eu tinha um desejo muito grande. Esse desejo nasceu no meu coração e eu sei que nasceu primeiro no coração de Deus. Então eu comecei a orar, pedir para Deus que Deus enviasse alguém para ficar à frente. E de repente apareceu um irmão que hoje Deus já levou, né? Dorme no Senhor, tá com o Senhor hoje, né? O irmão Silvano, o esposo da amada Lila, que ainda hoje está ali na PIB. Ele veio e se prontificou a ficar à frente, junto com o irmão Humberto, irmão Nogueira, que veio logo depois também, e eu, meu esposo, meus dois filhos, né, nesse tempo. Então, a gente ficamos à frente do trabalho, era uma alegria muito grande, era ali ao lado da Sedipel, ficava um pequeno espaço, mas nós ficávamos muito felizes ali, a gente reunia muitas pessoas aqui desse bairro, a gente saía evangelizando, orando nas ruas, convidando as pessoas, né? Inclusive, ainda tivemos um EBF lá, que foi maravilhoso, foi muita criança. E a gente convidava muita gente, e nesse tempo, muitas pessoas entregaram a vida para Cristo ali. E eu glorifico a Deus, porque foi um trabalho muito bonito, foi feito ali no início, e muita gente aqui desse bairro, Antônio Vieira, chegou a conhecer a Cristo através da Igreja Batista Manancial, que nasceu aqui no Parque Antônio Vieira, né? Que coisa Mais alguma boa. pergunta? A senhora lembra o ano e o mês em que isso aconteceu? O início do trabalho? Em 2008 para 2009, foi o início da congregação ali. Certo. Ok. Muito bem. Que joia poder saber, né, desse início. Pouco tempo depois, vocês mudaram para a rua Construtor José Sabino, ali ao lado de uma escola chamada Conserva Feitosa, não é isso? Isso mesmo. Ali continuou Muito o bem. trabalho, né? Ali continuamos o Ok. trabalho. Foi muito bem essa ali também. Muitas vidas se renderam a Cristo ali. Ali nós já tivemos à frente na liderança o irmão Paulinho, né? O Paulo Bacelar, que foi bênção nas nossas vidas também. Foi muito amado. Excelente. A senhora já Foi falou um um tempo ali pouco com aí a de gente. como
A senhora acabou de falar um pouco sobre como que era a dinâmica dos cultos. A senhora lembra de alguma coisa assim extraordinária, um milagre, alguma coisa que aconteceu nesses primeiros 5 anos da Igreja Batista Manancial? Alguma coisa que chamou a sua atenção na dinâmica, tanto no início ali com o Nogueira, o Humberto, o Silvano, a Lila, mesmo depois da mudança do primeiro local para o segundo local, a senhora lembra de alguma coisa assim que marcou a vida da igreja, marcou a sua vida também? Eu lembro de muitas coisas que aconteceram ali no início, inclusive a EBF era uma coisa assim que chamava bastante atenção, né? Chamava bastante atenção das crianças. A gente saía na rua, muitas vezes, vestido de palhaço, convidando as crianças, e a gente saía de rua em rua, assim, e convidava, e as crianças ia bastante criança. Eles se reuniam ali com muito carinho, a gente sentia, assim, a alegria daquelas crianças, e eles permaneciam, pastor, eles permaneciam. O bom era isso, que eles não deixavam de vir. Quando passava o EBF, eles continuavam. A gente tinha 3 dias ali brincando com eles, ensinando a palavra, e era coisa muito marcante, marcou muito a minha vida isso aí. A gente fazia muitas coisas assim para decorar, chamar a atenção deles, entendeu? Tudo trabalho manual, mas assim, com muito amor, muito carinho a gente fazia esse trabalho. E eu sinto muita saudade, sabe, desse tempo que passamos, que foi muito bom ali no início. E caminhadas de oração que a gente fazia nesse bairro aqui, a gente fazia caminhada de oração. De vez em quando a gente se reunia, a igreja, e saía de 2 em 2, cada um pegava uma rua, e fazia caminhada de orações pelas portas, e isso também a gente via que tinha um bom resultado. Era muito maravilhoso. Que coisa boa, né? Graças a Deus. A senhora poderia falar um pouquinho sobre o início, quando a Jocum ajudou vocês lá no início? Como que foi esse momento? Nossa, veio pessoas. Aí, tem irmãos que até hoje eu guardo no meu coração. Eu não lembro do nome, porque eu sou pessoa, se minha mente é muito esqueço, mas tem pessoas que ainda hoje eu guardo no meu coração, assim, pessoas que vieram, trabalharam aqui junto conosco, fizeram trabalho de rua, apresentando peças, teatro, né, assim, na rua, para que chamasse a atenção das pessoas. Saía nas ruas evangelizando junto com a gente. Fizemos um trabalho muito bonito aqui, a Jocum, muito bonito. Eles vieram, e não vieram só uma vez, né, eles vieram mais vezes. Eu lembro demais, demais. Ficavam ali com a gente. E às vezes ia para casa de alguns irmãos para dormir, alguns ficavam na igreja mesmo. E era um trabalho muito bonito. No início, irmã Gorete, as pessoas, a senhora percebia se elas estavam sendo alcançadas diretamente por alguma obra social ou pelo convite de estar chegando à igreja, convite de alguém, ou pelo evangelismo? Qual era a via que mais a senhora percebe que funcionou no início da igreja? Era o trabalho de evangelismo, o convite pessoal que a gente abordava de casa em casa. Assim como eu tenho muito conhecimento aqui nesse bairro, a gente saía, as pessoas até falavam assim, vamos lá para a igreja de Gorete. Eu falava, não, não é minha igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Então a Uhum. gente saía de porta em porta e convidava as pessoas e abordava de casa em casa. E era um trabalho muito bom, de evangelismo mesmo, pessoal, abordando de casa em casa. Olha, olhando para a liderança, tanto no início, depois como a senhora comentou aí, o Paulinho depois chegou também, é, o trabalho da liderança, tem alguma coisa que a senhora gostaria de destacar, que chamou a sua atenção, que foi assim algo muito especial para a vida da igreja nesses primeiros anos? O trabalho da liderança era as pessoas assim, muito, assim como hoje tem sido, né? A da liderança eu não tenho nada a falar. Hoje nós temos, né, um excelente pastor, que é o Senhor, faz um trabalho muito bonito e sempre foi assim. A liderança sempre foi excelente, porque os meninos que trabalhavam, que estavam à frente, sempre se doavam, davam o melhor deles. Tudo que a gente ia fazer, a gente combinava e ele sempre estava disposto a nos ajudar. Sempre. Se a gente queria fazer alguma coisa, tipo um sopão para distribuir em algum lugar, se a gente queria fazer alguma coisa para chamar a atenção das crianças, e a gente fazia assim, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, a liderança estava sempre nos apoiando, nos ajudando, e isso foi muito maravilhoso, porque como hoje a gente temos, né, o pastor Francimário que chegou depois, quando a igreja ainda era ali na Constituição José Sabino, né, o pastor chegou lá, e a gente sabe que sempre fez um excelente trabalho. Eu honro a Deus pela sua vida, pastor, porque é um pastor que a gente vê que tem força de vontade, que trabalha e que a gente precisa fazer com que a igreja sinta também esse amor e trabalhe junto conosco para que a gente possa crescer, ver a igreja de Jesus crescer aqui no Parque Antônio Vieira, em nome de Jesus.
Amém. Irmã Gorete, para a gente finalizar esse momento aqui especial, muito bom ouvir a senhora e saber de forma mais detalhada do início da igreja, do trabalho que foi desenvolvido por cada pessoa que passou pela igreja e que até hoje muitas estão. Se a senhora pudesse dar um conselho ou trazer uma mensagem para as novas gerações de hoje, né, de membros e líderes da igreja, qual mensagem a senhora deixaria para essa nova geração? Bom, eu diria que não desista, não desista. Tem muitas pessoas sedentas, precisando de ouvir a palavra de Deus, que as pessoas tenham mais amor pelas vidas, olhe para as pessoas com mais, e como é que se diz, aquele amor que vem de dentro da gente, que a gente sente, tem compaixão, sabe? Como Jesus teve compaixão por as gerações que estavam perdidas, né? Que ele chegou a chorar por as gerações, que nós também sinta isso, que a gente busque de verdade a viver o evangelho, e que a gente pregue a palavra de Deus, não desista de orar por as pessoas, não desista de fazer a caminhada de oração que vale a pena fazer, não desista de falar do amor de Jesus para as pessoas, para que a igreja esteja cheia, mas cheia de pessoas saudáveis, pessoas com saúde, saúde mental, que eu falo, né? E que Deus esteja fazendo a obra dele no meio de nós, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer a senhora, em nome de toda a Igreja Batista Manancial, né, expresso a mais profunda gratidão pelo tempo dedicado e pelas memórias preciosas que a senhora tão generosamente está compartilhando aqui nessa tarde. Esse testemunho da senhora é um presente inestimável para a nossa história e nos ajudará a entender melhor nossas raízes e a valorizar o legado de fé e trabalho que vocês, ao longo dos anos, estabeleceram ali na Congregação Batista Manancial, que hoje já é uma igreja organizada, então a Igreja Batista Manancial. Que Deus continue abençoando a vida da senhora de forma abundante, a sua casa e a sua família. Muito obrigado pelo seu tempo, irmã Gorete. Amém, pastor. Eu que agradeço pelo carinho e pela atenção. Amém.